Bem-vindos ao Decodificando Infâncias. Eu me chamo Isabelle, sou psicopedagoga, terapeuta em neurociência comportamental. Hoje eu tô aqui com a Elisiane, minha sócia na Clínica Leverage, terapeuta neurocomportamental, terapeuta neuropsicopedagoga. Hoje nós vamos falar sobre quando a terapia deve ser direcionada para os pais. É um assunto bem relevante, né, Elis? A gente precisa entender um pouquinho sobre quando que os pais precisam entrar como personagens principais no campo terapêutico, além aí dessa questão do atendimento com o paciente, né? Então, a gente começa aí falando um pouquinho sobre esses momentos, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre os pais, quando eles estão com dificuldades em lidar com os próprios sentimentos. Esse seria aí o primeiro sinal, né, para a gente começar a trabalhar a terapia com os pais. Oi, Isa, tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez. E seguimos aqui. Então, para poder trabalhar esse ponto de esclarecimento, a gente tem que entender que todo ser humano possui dores. E dentro dessas dores, as pessoas elas possuem traumas, possuem distúrbios, possuem diversos tipos de elementos que muitas vezes elas acabam se negligenciando, deixando o seu aspecto de reconhecimento ou de acolhimento da própria dor para depois, para um segundo momento. Só que esse segundo momento ele nunca acontece, porque sempre ocorrerão prioridades. Pode ser uma prioridade domiciliar, porque o filho necessita de um apoio por conta de uma reclamação escolar, por exemplo, em função de um baixo rendimento, pode ser negligenciando-se em função de questões profissionais, porque a maioria das famílias possuem trabalhos externos, não vivem somente de uma dinâmica familiar, tá? Então, elas acabam empurrando as suas dores para um segundo momento. E nessa questão, quando uma criança ela está dentro de um processo terapêutico, nós temos que entender que dentro do processo terapêutico existe a família. Então, a família é quem está dentro do processo terapêutico, porque é um terreno em que é composto pela criança, pelo pai, pela mãe, por todos os membros que estão dentro da mesma casa. E nessa dinâmica, é muito importante entender que o processo terapêutico ele se estende para além da terapia, me referindo diretamente ao processo terapêutico em termos de duração de tempo. Está ali entre 45, 50 minutos ou até mesmo 1 hora. Então, a terapia, em termos de tempo, não se limita a esse tempo. Ela se estende para o ambiente familiar. E esse é um tópico que nós vamos trabalhar, vamos falar um pouquinho mais em um próximo episódio, então fiquem atentos. Um outro ponto aí, que é um sinal importante para a gente ficar de olho, é na questão dos padrões, né? Então, a família, ela tem um padrão. Então, por exemplo, a geração antiga, ela foi ali tratada mais a ferro e fogo, né? Então, não fez certo, é chinelada, é cintada, é varinha de marmelo. Então, trabalhar essa ressignificação das situações e compreender que nem tudo aquilo que a gente passou como filhos, nós precisamos passar para os nossos filhos. Então, dentro do campo terapêutico, a gente também consegue trabalhar esse campo aí de ressignificação, de compreensão, de novos meios. Então, nesses momentos, nós, como terapeutas das crianças, também entramos para auxiliar os pais a ressignificar essa etapa aí de educação e, enfim, de cuidados com os filhos. Temos também aí a questão dos conflitos entre adultos, né? Quando o conflito entre pai e mãe ou outros adultos responsáveis impactam diretamente na dinâmica aí das crianças e dos adolescentes. Para quem perdeu o episódio anterior, acompanhe a gente
para que você possa entender um pouquinho dessa dinâmica no sentido de compreensibilidade, já que a gente vai se referir diretamente a um ponto muito importante que está ligado à comunicação entre os filhos e os pais, ou os filhos e os responsáveis. Então, nesse contexto, muitas vezes as crianças ou os adolescentes, eles ouvem essas dinâmicas em termos de discussões entre os pares, que são os pais, ou até mesmo os responsáveis, porque muitas vezes os pais trabalham, mas aí a criança fica com a avó, com os avós, com os tios, ou até mesmo com um conhecido. E isso, em termos de discussão, a criança diversas vezes acaba presenciando, Isa. Então, quando presencia uma discussão entre os adultos, eles trazem aquilo para o seu campo de vida. E eles acabam replicando isso na escola. Quando eles fazem essa replicação, eles vão ter alterações comportamentais, que é aquilo que a gente chama de respingar ou de reverberar. Tá? Então, a criança ela vai ficar mais agressiva em um campo de fala, por exemplo, porque vai ser uma linguagem verbal, mas ela também pode usar uma linguagem não verbal na escola. E aí as professoras, no caso, terão um pouco mais de limitação para conseguir entender o que houve. Então, eu já tive casos dentro do processo terapêutico de criança que via os pais discutindo, entrava dentro do quarto e fechava a porta, e ia jogar videogame e punha o fone de ouvido, porque dizia que já estava de saco cheio de ver aquela cena e não entendia por que eles não se separavam. Porque a vida dentro de casa é um inferno. Então, são expressões que dentro do contexto terapêutico, então eu peço desculpa para você que está nos assistindo e nos ouvindo agora, por essa expressão bem forte, né? A expressão utilizada por um adolescente ou por uma criança no contexto de dizer que é um inferno significa que dentro dele tudo dói. Então, significa que dentro do ambiente familiar não remete paz. Isso é muito difícil. Se dentro do ambiente que nós esperamos encontrar o mínimo de paz, de conforto e de tranquilidade, a gente encontra dores profundas que nos remetem a sofrimentos significativos de ordem consciente, vocês imaginem como fica o inconsciente. Né? Então, perfeito. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Sim. E aí, outro ponto aí que a gente pode falar dentro ainda desse ponto que a Elis falou, é a questão de que as crianças, os adolescentes, eles são reflexos daquilo que eles vivenciam com maior frequência. Então, uma criança que está inserida em um ambiente conflituoso, ela subentende que essa é a maneira com a qual ela deve resolver as situações. Então, ela tem ali uma situação na escola que ela poderia resolver com um colega de uma maneira mais tranquila, ela não sabe resolver dessa maneira mais tranquila. Então, é comum que ela parta para um conflito, seja um conflito verbal, seja um conflito através de agressões. E nós vivenciamos isso bastante dentro do contexto terapêutico. E aí vira-se um outro sinal, que é a questão da insegurança e da culpa excessiva por parte dos responsáveis. Então, vou usar um exemplo para conseguir exemplificar essa situação com mais tranquilidade. Uma mãe que tinha ali um passado em que, como comentamos anteriormente, a forma de educação dela foi através de agressões, né? Então, ela foi criada dentro de um ambiente que tirou nota ruim, a mãe batia, respondeu, a mãe batia, não arrumou a casa, a mãe batia. Ela já apresentava um quadro depressivo, mas a mãe negligenciou esse ponto, então perdurou aí muito tempo sem um acompanhamento, sem um laudo, enfim. Essa foi a forma como ela foi criada, e quando a filha dela nasceu, ela começou a criar a filha da mesma maneira. Quando ela iniciou o tratamento ali depressivo, conseguiu o laudo, começou um processo terapêutico com ela, e aí ela conseguiu entender todos esses elementos dentro dela, nasceu a culpa. E aí, junto com a culpa, uma permissividade. Então, ela não conseguia levar essa educação de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais leve. Isso confundiu completamente a cabecinha da criança, porque uma hora a mãe era muito agressiva, porque aquilo ainda estava intrínseco dentro dela. Outra hora a mãe era muito permissiva, então havia ali um desequilíbrio
dentro da educação que a mãe passava, e a criança sentia tudo isso. E tudo isso a escola conseguiu observar, porque essa criança passou a ter comportamentos extremamente agressivos com todas as crianças e inclusive com outros adultos, né? Sabe, Isa, só fazendo um adendo de forma complementar a essa Sim. mesma fala, nós temos um caso terapêutico de uma criança de apenas 4 anos de idade, tá? Não vou citar nomes aqui por questões éticas. Mas a criança com 4 anos, ela já é uma criança com comorbidade de obesidade, com transtorno já diagnosticado de opositor, e a gente tem ainda a família que reconhece a criança como um fardo. Ou seja, o processo educacional é pesado, ele é denso. Mas por que ele é denso? Porque existe uma separação entre pai e mãe. Eles não convivem no mesmo espaço, não moram no mesmo lar, não vivem na mesma casa, não compartilham as mesmas dinâmicas. E quando aquela criança tem que ir para a casa do pai, aquela criança ela acaba sendo um peso para o pai. Quando a criança está na casa da mãe, ela acaba se tornando um peso para a mãe. Sim. Então, a partir de que momento que você tem que acolher o seu filho e dizer para ele que ele é especial, que ele é importante, que ele é um sonho da sua vida, que ele faz parte da sua continuidade em termos de herança? A partir do momento que você se acolhe como ser humano, como pessoa, e que você respeita a sua ancestralidade, honrando os seus pais, os seus bisavós, avós e a herança que você tem aí a título de genealogia. Por que eu falo desta forma? Porque nós vemos uma questão chamada de sistêmica. E essa condição sistêmica familiar é o que vai direcionar as dores que eu tenho de geração a geração, passando isso para frente. Então, seja você, papai e mamãe que nos assiste, que carrega aquela dor aqui dentro, a romper este ciclo. Cuide de você com carinho, com amor, porque você acaba sendo reflexo para o seu filho, e o seu filho carrega essas dores replicando nos demais ambientes aonde ele estiver. Show, dava até para encerrar depois dessa reflexão, gente. Mas tem o último sinal, que é a questão do vínculo. Quando o vínculo entre pai e filho está enfraquecido, não tem um diálogo, tem um distanciamento, esse é um ponto que dentro do campo terapêutico nós entramos para atuar, para auxiliar nessa reconstrução desse vínculo afetivo, porque é muito importante. E aí não é só importante pela questão do ambiente familiar, manter um ambiente harmonioso, mas também pela relação entre os pares e para o desenvolvimento dessa criança, que é extremamente importante esse campo afetivo, né, Elis? Sim. E aí, eu queria que você encerrasse, então, efetivamente, trouxesse para a gente uma reflexão, trazendo esse ponto de que a terapia ela não é um ponto fraco para os pais, porque nós sabemos que existe uma resistência por parte dos adultos em aceitar uma terapia, e mesmo que ela seja uma terapia complementar com relação à educação aos filhos, pelo que nós vemos, isso é mais intenso ainda, porque como assim eu preciso fazer terapia para ensinar meu filho, para educar meu filho, né? Então eu queria que você encerrasse esse nosso podcast, que foi bem curtinho hoje, foi bem específico, falando pra gente sobre essa parte da terapia, da aceitação. Bem, gente, para poder dar um esclarecimento, o processo terapêutico ele tem que ser acolhido pelo terapeuta em relação aos pais, e aí nós estamos falando de um terreno no qual nós, como terapeutas, desamarramos as nossas sandálias dos pés, tiramos e pisamos nesse solo sagrado que é chamado família. E quando a gente traz a família e a família nos convida a auxiliá-los nos manejos, nos entendimentos, nas limitações, respeitando cada uma delas, nós estamos falando de psicoeducação.
Então, isso significa uma forma de acolher a sua dor, de reconhecer o seu aspecto e de perceber o quanto, em determinados momentos, nós somos falhos e limitados, mas porque nós possuímos aí uma coisa muito linda, chamada condição humana. Porque é dentro dessa condição de humanidade que nós vivenciamos um aspecto de aprendizado constante. Portanto, reconhecer, perceber e exercitar continuamente as nossas ações de maneira consciente. Então, que sejamos conscientes, afinal de contas, cuidar de uma vida é o aspecto mais responsável que um ser humano pode exercer debaixo deste grandioso céu que vivemos. Muito bom. Se você se identificou com algum desses sinais, se teve aí algum ponto que fez sentido, que você fala assim, parece que você estava aqui em casa e que você descreveu o que a gente está vivendo, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, através do nosso WhatsApp, para a gente conseguir dar um suporte direcionado para vocês com mais assertividade. Vemos vocês em breve, num próximo episódio. Até logo!